Olá, bom dia! Hoje nós iremos apresentar a nossa oportunidade de empreendimento. A minha equipe consiste em Mércia, Danilo, Douglas, Marcos e José Matias. O nosso projeto, ele se chama Detector de Fadigas Faciais ou Keep Me Awake. Essa oportunidade surgiu a partir de observações e pesquisas, primeiramente em uma relação de causa e consequência. O que seria a causa? Como podemos observar a situação econômica do país, podemos entender que as pessoas estão se desdobrando para ter condições de suprir suas necessidades. Dentre essa dificuldade, nós podemos observar o trabalho que ocorre no trânsito, que seriam os motoristas de caminhões, os motoristas de aplicativo. E essas pessoas, elas acabam tendo que ter longas jornadas de trabalho e ainda maiores por conta das situações financeiras dos tempos atuais. Observando essa massa e pessoas que, por alguma circunstância, acabam cochilando ao volante, surgiu a oportunidade. Muitas pesquisas comprovam esse fato, como, por exemplo, a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, em parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, onde eles indicaram que 42% dos acidentes de trânsito possuem relação com o sono, ou seja, quase 50% dos acidentes que ocorrem no trânsito são causados por sono, pelo fato dos motoristas darem pequenos cochilos. Pensando em resolver essa situação que é alarmante e que hoje em dia tem ceifado vidas, pensamos no nosso dispositivo que irá detectar fadigas faciais e a partir disso irá emitir um som, um alarme, e, por fim, enviar uma mensagem a um contato cadastrado previamente no software que será apresentado posteriormente. Bom, existem outras oportunidades semelhantes no mercado, porém nós podemos observar que as que fornecem um custo baixo, elas não são capazes de efetivar a sua proposta. Ou seja, observando os comentários das pessoas que adquiriram esses produtos, nós podemos ver que eles não fazem o que prometem, eles não detectam de fato. E as oportunidades que possuem preços mais elevados, como a gente vai poder observar posteriormente, ainda essas oportunidades não têm o nosso diferencial, que seria o envio de mensagens a contatos próximos, sendo esses contatos cadastrados previamente no software que nós iremos apresentar. Dessa forma, eu e minha equipe propomos uma solução para um problema observado cotidianamente no trânsito brasileiro, que seria o fato de motoristas, por cochilarem no volante, acabarem ocasionando tragédias que ceifam vidas. Bom, findando essa parte mais introdutória, agora irei passar para o Danilo, que dará prosseguimento falando a respeito do produto. Sou o Danilo e, dando prosseguimento à apresentação, eu vou falar sobre o software Keep Me Awake. Bom, a finalidade do Keep Me Awake, ele consiste em detectar sinais de sonolência, como a Mércia já citou, né? Mas a finalidade mesmo seria reduzir acidentes no trânsito causados pelo sono e, consequentemente, reduziria danos materiais causados por certos acidentes, né? E isso acabaria passando, evitando acidentes e motoristas utilizando nosso módulo, isso acabaria por passar credibilidade e segurança, tanto aos motoristas quanto aos pedestres, as pessoas envolvidas na situação, certo? Agora falando um pouco sobre as especificações, bom, o nosso Keep Me Awake, o nosso módulo Keep Me Awake, ele consiste no detector de fadigas faciais, como já foi dito, juntamente com um alarme sonoro que trabalhará diretamente com esse detector de fadiga, que é a visão computacional, e em casos extremos, o envio de SMS. Isso acaba por ser ainda um diferencial mais crucial para o nosso trabalho, certo? Falando um pouco sobre o desenvolvimento do mesmo, o desenvolvimento do Keep Me Awake ele consiste em duas etapas. Ele foi dividido em duas etapas, onde a primeira consiste na
coleta de dados, e a segunda na busca por resultados. Na primeira etapa foi fulcral a utilização de artigos, blogs e tutoriais no projeto. Ainda mais de lógicas semelhantes, porém defasadas. Algumas lógicas, alguns projetos que nós procuramos que tinham algumas semelhanças, utilizavam linguagem de programação diferentes e não tinham uma finalidade tão própria quanto nós, podemos dizer assim. Ela não era bem direcionada ou era bem defasada, enfim, nós ainda melhoramos bastante alguns direcionamentos que nós encontramos. Já a segunda etapa, ela teve como prioridade tornar o projeto acessível e adaptável às exigências do mercado. Como assim? Primeiramente, nós tínhamos o Keep Me Awake como um certo aplicativo, uma função presente no computador, no sistema operacional, que seria um aplicativo no seu computador que serviria para detectar fadigas. Porém, para nos agregarmos ao mercado, nós acabamos por produzir um hardware móvel, certo? Bom, a composição e montagem. Nosso produto ele conta com um módulo composto por um microcomputador, mais webcam, que para execução tem para sua execução tem o auxílio de visão computacional para auxiliar, para analisar a face do motorista e ativar alerta em casos necessários. Tá, aqui como podemos ver, temos um módulo instalado no veículo, né, como o Keep My Awake seria localizado no veículo, juntamente com o microcomputador utilizado. Ficaria assim, que é o Raspberry Pi 3B+. Aqui ao meio podemos ver a visão computacional do módulo e a aplicação em nós mesmos, né, na equipe, utilizando o Face Mesh Detector Pipeline by OpenCV, que foi a visão computacional utilizada, e o hardware do Keep Me Awake, que foi basicamente onde nós programamos, onde nós fizemos o Keep Me Awake, que foi tudo no computador, e passamos depois para o microcomputador, certo? Falando um pouco sobre o produto, ele teve o desenvolvimento dividido em duas etapas também, como podemos ver o fluxograma aqui. A primeira ela consiste na implementação em Python, que foi a linguagem que a gente se familiarizou mais, e foi realizada no sistema operacional Windows, num computador da própria equipe. Começamos assim. Já a segunda foi realizarmos todas as etapas, que foi coleta de informações, utilização de bancos de dados, aquisições de bibliotecas importantes e passarmos o básico, tudo que era importante, tudo que era necessário para o desenvolvimento e atuação do Keep Me Awake, para o Raspberry Pi. Essa foi a segunda etapa. O tempo de desenvolvimento consiste em 2 semanas para confecção e entrega do produto. Mas para desenvolvimento do produto para a primeira, né, que envolveu toda a pesquisa, foi necessário 2 meses de trabalho árduo, assim, de pesquisa, testes, falhas. Porém, teve um tempo de desenvolvimento de 2 meses, porém, para a confecção do mesmo, 2 semanas. Confecção e entrega do produto. As pessoas envolvidas são parte da equipe da Arcapite, que sou eu, Danilo Marques, Douglas Menezes, José Matias, Marcos Antônio e Mércia Costa. E também há uma divisão de tarefas, que consiste em Danilo e Douglas são responsáveis pela propaganda, Marcos pela programação, Matias e Douglas em adquirir componentes para o hardware, que são webcam, alguns feixes luminosos, buzzers, que são responsáveis pelo alarme sonoro, conectores, vários conectores que também vão ser necessários, fonte de energia, tudo isso são componentes importantes para o funcionamento do Keep Me Awake. Danilo tem um conhecimento e participação nas áreas já citadas, e a Mércia é a responsável administrativa e responsável executiva. Ela que vai ser, ela vai ser um viés importante assim para as comunicações entre as empresas que futuramente nós faríamos
contato, né? Nós faríamos um certo... Tá. E agora nós passamos pela equipe é composta, né? Vale ressaltar que a equipe é composta por integrantes barra sócios. Sendo assim, não contém gastos adicionais com outros colaboradores, somos apenas nós. Bom, falando agora um pouco do preço, analisando o mercado, a gente pôde observar que tem uma variedade de itens que acabam variando de 625 a 5.650 reais. Essa disparidade do preço tem muito a ver com a qualidade dos materiais, a efetividade na detecção de fadigas. Porém, o Keep Me Awake, sabe, ele tem ciência de que se envolver com umas situações cruciais dessa, que pode envolver um desastre ou o salvamento de diversas pessoas, diversas vidas, que nunca é só o motorista que está nessas situações, a gente tem total ciência de que é uma coisa importante ter um material de qualidade e ter uma visão computacional boa, de confiança, é necessário. E ao utilizarmos tudo isso, o nosso custo ainda passa a ser R$ 750. Né? O nosso negócio seria integralmente virtual. A gente ia estar dispensando, né? Dispensando aluguel, despesas pessoais também não fariam parte, gastos fixos com espaço comercial, que seria água, luz, também não irão contar na nossa soma do valor final, né? No valor final do gasto do nosso desenvolvimento. O valor maior que a gente tem um valor, o nosso produto ele tem um valor maior que o mais em conta. Porém, com todas essas características que eu já citei, de qualidade da visão computacional, qualidade dos materiais, acaba por ser o nosso material mais em conta, em questão de preço e qualidade. Bom, agora eu vou passar para o José Matias, que ele vai falar um pouco sobre propaganda e praça. Desde já, obrigado pela atenção e seguimos. Bem, eu vou falar para vocês sobre propaganda, começando pelas nossas motivações. Inicialmente, precisamos definir especificamente quem é o nosso público-alvo. Ele consiste em empresas transportadoras, motoristas de aplicativos, taxistas e motoristas convencionais. A nossa empresa tem um interesse econômico nessa categoria, porque apresenta relevante participação em resultados comerciais do país e é um mercado em expansão. Olha só, eu vou apresentar para vocês alguns dados que justificam o nosso direcionamento. Por exemplo, de acordo com dados fornecidos pela Agência Nacional de Transportes, existem hoje, no Brasil, mais de 700 mil transportadoras e frotas registradas, entre autônomos, empresas e cooperativas, somando quase 2 milhões de veículos, que é um dado extraído do site MapLink no ano de 2020. Outro dado relevante é que 70% dos empregos formais do setor estão no transporte terrestre e o rodoviário é o maior empregador desse modal, que é um dado extraído do site da Confederação Nacional de Transporte, no ano de 2019. E tem mais um. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, existem no país 1,5 milhão de pessoas trabalhando com transporte de passageiros e entrega de mercadorias, sendo 62,1% motoristas de aplicativos ou taxistas, que é um dado extraído do site da Agência Brasil no ano de 2022. Ou seja, dirigir movimenta elevados recursos econômicos, e o transporte precisa garantir a segurança dos condutores e transportados, como também as mercadorias. A empresa Arcapite visa inserir-se nesse mercado e atender a essa demanda. Para atingir esse público, precisamos mapear onde está a sua atenção, e ela está na internet, especificamente quem já se interessa por produtos dessa categoria. Para as empresas de transporte, o contato comercial seria mais objetivo, através de uma das nossas redes sociais profissionais, o nosso WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Gmail e LinkedIn, e oferecer os nossos produtos. A estratégia adotada pela Arcapite seria produzir sob demanda. Como o negócio ainda é pequeno e inicial, um site seria feito pelos membros responsáveis pela programação, com a divulgação impulsionada pela ferramenta Google Ads, cujos anúncios aparecem somente para quem pesquisar sobre isso, tendo a intenção de comprar, possuindo um carrinho abandonado em loja virtual e demais. O consumidor, efetuando a compra, teria um prazo de entrega de 1 ou 2 semanas. Alguns produtos já poderiam estar montados, com alguns componentes armazenados na casa dos membros da equipe. O produto vendido já teria sido previamente testado e será encaminhado via correio ou outra opção de transporte, com frete pago pelo cliente, com 1 ano de garantia.
Já a atenção das pessoas próximas seria por divulgação pessoal e publicação em redes sociais profissionais ou particulares, exibindo relatos dos usuários que testaram o produto em stories, lives e demais. E para clientes regionais, o nosso contato seria feito em escala geográfica menor, para que a gente pudesse chegar até eles com baixo custo, as empresas próximas. Referente à praça, como já comentado anteriormente, o produto Keep Me Awake poderá ser encontrado no site e redes sociais profissionais. Os anúncios chegam aos clientes de forma direcionada, empregando a ferramenta Google Ads. O contato com empresas será via canais de contato e redes sociais profissionais. Para as pessoas do círculo social, oferecemos a disponibilidade do produto para avaliação com esses indivíduos, para poderem experimentar e adquiri-lo. E além, não se esquecendo, com o intuito de atingir e conquistar tais empresas, faz-se necessário constituir um feedback sólido para passar credibilidade sobre o nosso produto. Bem, agora eu vou passar aqui para o Douglas, que vai falar sobre as análises 5W2H e SWOT. Bom dia, me chamo Douglas Menezes e agora vou dar prosseguimento à apresentação. Bom, após as falas dos meus companheiros, já deu para compreender a base, os principais pontos do nosso negócio. Mas para frisar melhor, eu vou falar um pouco sobre as ferramentas que nos auxiliaram a fixar, nos ajudaram a entender como vai funcionar, que foram o 5W2H e a análise SWOT, que foram ferramentas explicadas pelo professor em aula, mas que nós procuramos a fundo, pesquisamos mais e entendemos como ela ajuda no negócio. Bom, vou falar primeiramente do 5W2H. O que será feito? Como já mencionado pelos outros integrantes da equipe, nós iremos realizar um módulo detector de fadigas faciais para identificar sinais de sonolência no volante, o Keep Me Awake. Qual o intuito? O intuito é de evitar acidentes no trânsito causados por tal problemática. Como já explicado, o nosso módulo ele aciona um alarme quando o motorista apresenta sinais de sonolência, como nosso sistema mapeia pontos no rosto da pessoa e identifica quando ela apresenta sinais de sonolência, acionando um alarme sonoro que vai acordar a pessoa. E, ao mesmo tempo, com o passar de algum tempo pré-determinado, enviar uma mensagem para algum número pré-cadastrado. Por que será feito? Bom, nós evidenciamos uma alta taxa de acidentes e aí nós observamos a oportunidade. Acidentes esses que podem ser fatais ou não. Após fazer essa observação, o Grupo Arcapate desenvolveu esse módulo que ele transmite mais segurança aos motoristas e principalmente à população que não tem condições de comprar os carros mais modernos, que são carros que já vem acoplado a essa tecnologia no seu sistema. No entanto, geralmente são os carros mais modernos e recentes que custam um preço altíssimo. E então, com o intuito de proporcionar segurança a todas as classes, o Keep Me Awake é um módulo separado e por isso que ele será desenvolvido. Onde será feito? Bom, a tecnologia ela é basicamente desenvolvida dentro de um ambiente de programação, no caso o computador da própria equipe, e posteriormente é exportado para um módulo que seria o Raspberry Pi, que acoplado com uma câmera USB transmite todo o funcionamento desse nosso sistema. Então, onde será feito? No nosso computador e exportado para o módulo. Quem irá fazer? Bom, o projeto ele será realizado pelos próprios integrantes da equipe Arcapate, cada um com a sua divisão. Divisão essa que já foi explicada pelo Danilo. Quando será feito? Bom, a produção será feita por demanda e o processo vai durar mais ou menos 2 semanas entre confecção e entrega do produto ao destinatário final. Como será feito? Será desenvolvida uma codificação do software no ambiente computacional, como já dito, programação mesmo, no computador da equipe,
E posteriormente, essa programação, esse software, ele vai ser exportado para um hardware, que seria o Raspberry Pi, que junto com uma câmera USB realizará tudo o que o que a codificação pede, no caso, né? Deixando o produto altamente confiável e prático. Quanto iremos gastar? Quanto irá gastar? A partir dos pontos de falha dos concorrentes, seja na ineficiência ou no custo elevadíssimo, como nos carros mais recentes, e nos produtos que têm um módulo separado, observamos uma baixa confiabilidade, né? Muitos falsos positivos, apitando quando não deveria apitar, incomodando o motorista. Um projeto Keep Me Away que visa suprir todas as necessidades do motorista a um custo de R$750 apenas, o que é um pouco mais elevado do que o mais barato, mas que transmite uma total confiabilidade, credibilidade ao cliente. Também nós utilizamos a análise SWOT e contamos com força, que são os pontos fortes do nosso negócio, a qualidade do nosso produto, como mencionado, a taxa de confiabilidade, que na mesma faixa de preço não podemos encontrar no mercado. Apesar de ter módulos no mercado que vendem separados, não existem módulos com tamanha qualidade que o nosso apresenta. Fraqueza, que precisamos melhorar? Bom, a falta de experiência da equipe é um ponto a se tocar. No entanto, nós temos que se comprometer a melhorar cada vez mais. Então, a nossa fraqueza seria a falta de experiência da equipe no mercado, que com esforço nós podemos suprir. A oportunidade, ela é bem clara. A alta demanda que esse produto ele acarreta é uma oportunidade vista por nós, que além de contar com módulos juntos de carros mais recentes, o que torna inviável para pessoas de classe média, por exemplo, observamos também que os módulos separados que essa classe pode comprar não tem a mesma taxa de confiabilidade. Por fim, a ameaça. Bom, concorrentes, riscos, fatores externos. A concorrência é sempre notória, né? Pois é a principal ameaça nossa. Mas como já mencionado, a principal é realmente a falta de inexperiência da equipe no mercado. Mas como já dito também, é uma ameaça que nós podemos corrigir, nós podemos se esforçar e supri-la. Bom, agora eu vou passar para o Marcos, que vai falar um pouco mais, mostrar um pouco mais sobre o nosso módulo. Agora, falaremos um pouco sobre a implementação do código. Bom, para esta etapa, decidimos implementá-lo em 4 grandes estruturas. A primeira estrutura diz respeito à definição de constantes, ou seja, é onde nós conseguimos setar, por exemplo, a taxa de abertura dos olhos necessária para que o sistema detecte ou não a sonolência. Isso é importante principalmente para adaptar o sistema a diferentes formatos de olhos de diferentes origens, por exemplo, orientais, cuja abertura dos olhos é menor. Além disso, conseguimos definir uma constante que determina o número de frames ou segundos que será considerado a fim de detectar que o motorista realmente está dormindo e não, por exemplo, somente piscando. Dessa forma, conseguimos setar neste exemplo 40 frames, ou seja, se em 40 iterações seguidas o sistema detectar que a taxa de abertura dos olhos é menor do que 0,25, ele acionará o alarme. A segunda estrutura a ser considerada são as definições de funções, onde cada uma delas possui um papel fundamental no nosso sistema. Desde acionar o alarme, até o cálculo da proporção dos olhos e da taxa de abertura. Por último, temos a função de envio de mensagens, onde esta será acionada em último caso o alarme não dê jeito e não consiga despertar o nosso usuário. Podemos observar aqui que telefones pré-selecionados podem ser cadastrados e uma mensagem customizada pode ser enviada a cada um deles. A terceira fase diz respeito ao carregamento do modelo de Machine Learning que fora treinado através da biblioteca The LibFace Detector por meio de 10.000 imagens previamente selecionadas, onde cada uma delas possui cerca de 68 pontos detectáveis que mapeiam olhos, nariz, boca,
sobrancelhas e outros. Para o nosso sistema, será necessário somente o monitoramento do olho direito e do olho esquerdo, pegando assim os respectivos pontos de referência. A última etapa do projeto diz respeito a um loop que, a cada uma das iterações, vai monitorar a taxa de abertura dos olhos do cliente. Dessa forma, ele calculará o ratio médio dos dois olhos, olho direito e olho esquerdo, a fim de definir se este está dormindo ou não. Em caso positivo, ou seja, se a abertura dos olhos for menor do que o threshold setado inicialmente nas constantes, acionará o primeiro sistema, que é um sistema de alarme. A partir daí, continuaremos a monitorar e, caso o usuário não acorde, o contador previamente disparado, que faz referência àqueles 40 frames setado inicialmente, ele é reiniciado caso o motorista acorde. Caso contrário, será acionado nosso segundo sistema, um sistema de envio de mensagens. Dessa forma, faremos agora uma demonstração a fim de mostrar as funcionalidades e o projeto em si. Como podemos observar, existe a todo momento um monitoramento da taxa de abertura dos olhos e logo abaixo um contador no terminal. Caso o sistema detecte que os olhos estejam muito fechados por um longo período de tempo, o contador é disparado. Desde já eu agradeço a atenção de todos. Este foi o projeto Keep Me Awake da equipe Arcapite. Muito obrigado.